Oi, tudo bom com vocês? Eu sou a professora Milene, vou continuar as aulas do Colégio Renovação. Hoje as aulas 9 e 10, que na verdade vem continuando as aulas dos tipos de predicados que eu já passei para vocês. Vamos lá? O que nós vamos ver hoje que não vimos ainda? Já comentamos a respeito dos tipos de objeto, tá? Mas não vimos em nenhum exemplo. Então vamos lá. Vamos lembrar aqui no cantinho os tipos de verbos de ação. Então, quando eu trabalho com verbo de ação, eu posso ter verbo intransitivo, verbo transitivo direto, verbo transitivo indireto e o que nós chamamos de verbo bitransitivo, transitivo direto e indireto. Então, isso para verbos de ação, tá? Esses verbos, alguns, exceto o verbo intransitivo, eles vão pedir um complemento, tá? São verbos que exigem complemento. Como chamam os complementos verbais? Os complementos verbais são chamados de objetos, tá? Verbo transitivo direto, aquele que eu já expliquei para vocês que tem uma passagem direta, vai pedir o chamado objeto direto. Verbo transitivo indireto pede o chamado objeto indireto. Indireto porque tem um bloqueio, esse bloqueio é a preposição. Verbo bitransitivo vai pedir os dois objetos, então ele vai trabalhar tanto com objeto direto como objeto indireto. Ah, professora, dá para decorar quais são os verbos transitivos direto, indireto, verbos de ligação? Não, não tem como, tá? É pela situação apresentada. Então, a sintaxe é muito particular. Então, naquela situação, ele se apresenta de determinada forma. Vamos lá? O que seria o verbo transitivo direto, então? Primeiro exemplo, eu tenho aqui. A despedida deixou a mãe aflita, tá? O que acontece? Quando eu trabalho com o verbo deixar, eu tenho uma resposta. Deixou quem? Essa resposta, ela tá vindo sem preposição. Esse azinho aqui é um artigo que vai acompanhar um substantivo feminino, tá? Se por um acaso aqui nós tivéssemos uma preposição, esse a viria com a crase, que não é o caso, tá? Então, quando eu tenho o artigo feminino mais a preposição, juntando os dois, me dá o a com crase. Então, aqui fica bem evidente que eu só tenho um artigo, tá? Como essa resposta ela não tem preposição, então eu tenho um objeto direto, verbo transitivo direto. Esse termo que nós deixamos aqui, nós já conversamos na aula passada, né? Então, quem tá aflita é a mãe. Então, aqui eu tenho o chamado predicativo do objeto. Presta atenção. Isso é muito importante, tá? Quando for predicativo, o predicativo ele não entra dentro do objeto. Vocês estão vendo que eu não coloquei, na hora que eu puxei aqui para identificar o objeto, eu não puxei o predicativo dentro dele. O predicativo é um termo à parte, é diferente de quando a gente usa adjunto adnominal. Por exemplo, se eu tivesse aqui, ó, deixou a sua mãe aflita, esse sua, ele é um adjunto adnominal, tá? Aqui nós temos um adjunto adnominal. Então, quando eu vou destacar o objeto, o adjunto adnominal, esse a também, esse azinho como artigo também é um adjunto adnominal, ele entra dentro do objeto, diferente do predicativo. Tá claro isso para vocês? Deixa eu apagar aqui para continuar a explicação. O que é importante saber também dos objetos direto, tá? Não sei se vocês se recordam, mas quando a gente trabalhou com pronome, tem pronomes que representam um objeto direto e pronomes que representam um objeto indireto. Isso é muito importante. Então, aqui, qual é o pronome que... Vou colocar aqui, ó. Pronome que representa o objeto direto. O pronome o, a, os e as. E todas as suas variantes. Como assim, professora? Lembram?
Quando o verbo ele termina em som nasal, o pronome ele sofre uma alteração, vai para no, na, nos e nas. E quando o verbo termina ou em R, S e Z, você tira a terminação verbal e aí ele vai mudar para lo, lá, los e las. Mas isso depois a gente vê em outra aula, só para retomar, tudo bem? Então, o objeto direto, ele é representado pelo o, a, os e as, ok? E o objeto indireto é sempre representado pelo lhe ou lhes. Então, vamos colocar aqui. Lhe ou lhes. Tudo bom? Então, vamos lá. Se eu pedir para vocês substituírem esse objeto direto por um pronome, não dá para a gente colocar o lhe. Então, eu não posso falar a despedida lhe deixou aflita. Por que eu não posso fazer isso? Porque eu estou substituindo um objeto direto. Eu estou trabalhando com verbo transitivo direto. Então, o que eu vou fazer? A despedida a deixou aflita. Agora, esse a, ele tá como pronome, tudo bem? Ele não tá nem como preposição e nem como artigo. Ah, posso colocar o pronome depois do verbo? Pode. Aí você vai usar deixou-a aflita. Então, aqui é só pra gente fixar que quando substituição de objeto direto, eu só tenho a possibilidade desse tipo de pronome, não posso colocar o lhe. Vamos lá. Segundo exemplo. Então, eu tenho aqui, a notícia interessava aos pais. Então, eu tenho o verbo interessava e eu tenho uma resposta para esse verbo que vem com preposição, tá? Então, essa resposta com preposição é o chamado objeto indireto. Então, nessa situação, esse verbo se comporta como verbo transitivo indireto. Tudo bem? E aí, se eu pedir para vocês, passem, né, transformem esse objeto, substituam esse objeto por um pronome, aqui eu não posso colocar a notícia interessava ao, né, os, interessava os, né, não dá. Eu vou ter que colocar o pronome que substitui o objeto indireto, que no caso seria lhes. Então, a notícia lhes interessava ou interessava-lhes. Também, por enquanto, a gente sabe, nós ainda vamos ter a aula de colocação pronominal para saber se tem obrigatoriedade de ficar antes ou depois do verbo, ou em alguns casos, que está caindo até em desuso, no meio dele, tá? Então, aqui, por enquanto, a gente pode colocar tanto antes quanto depois, mas o importante é saber que é o lhes que substitui o objeto indireto. E agora, rapidinho, tem só uma colocação a respeito do objeto direto preposicionado. Lembram dele? Então, apesar de ser um objeto direto, tá? E ter essa passagem livre, ele vem com preposição. E aí, em muitos casos, vai confundir com o quê? Com o objeto indireto. Então, o que acontece aqui, ó? Presta atenção. O verbo é transitivo direto, tá? Ele pede um complemento que não tenha preposição, mas naquele caso específico, muito específico, ele vem com preposição. E não é por isso que ele muda a sua natureza, tudo bem? Então, olha aqui, ó. Não odeio a ninguém. Esse verbo odiar é um verbo transitivo direto, tá? E ele veio com preposição. Ah, como eu sei que esse azinho é preposição e ele não é um artigo? Porque nós estamos trabalhando com um pronome que não vai pedir esse artigo, tudo bem? Que é o pronome indefinido. Então, o que acontece? Nesse caso aqui, ele veio com preposição através de um verbo transitivo direto. Então, como ele é chamado? Objeto direto preposicionado. Mesma coisa aqui, ó. Venceram aos brasileiros os alemães. O que acontece? Vencer
verbo transitivo direto. Aqui está meu objeto, que veio com preposição. Então, é um objeto direto que vem com preposição. Então, ele vai ser um objeto direto preposicionado. Aí você pode perguntar, ai professora, fica difícil então reconhecer. Não, vamos trabalhar assim. O objeto direto preposicionado, ele é bem específico, tá? Então, o que acontece? Primeiro caso, que ele pode aparecer bastante, quando você trabalha com verbos que exprimem sentimentos, tá? Esses verbos que exprimem sentimentos e que são verbos transitivos direto, você pode preposicionar, ele pode vir nessa situação, tá? Preposicionando o objeto, aí é pra gente dar uma ênfase a esse objeto. Você não odeia quem? A ninguém. Então, eu tô dando uma ênfase nele. Então, o primeiro caso, com verbos que exprimem sentimento. O segundo caso, que é um dos mais importantes, é para você evitar a chamada ambiguidade quando a gente trabalha com a ordem indireta. Vocês lembram da ordem direta? Então, a ordem direta é sujeito, verbo, complemento, tá? Toda alteração dessa ordem a gente chama de ordem indireta ou inversa. Olha aqui, nesse caso eu comecei com um verbo. Se eu comecei com um verbo, já estou trabalhando com a ordem direta. Se eu não preposiciono esse objeto direto, se eu falo assim, venceram os brasileiros os alemães, eu não sei quem é o sujeito e quem é o objeto. Aí fica confuso, não dá para saber. Aí a frase ela se torna ambígua, tá? Então o que eu faço para tirar essa ambiguidade? Eu preposiciono o objeto direto. Aí eu sei qual que é o objeto e qual que é o sujeito. E aí vai a última informação que é bem importante que eu já tinha dado para vocês. Jamais o sujeito vem preposicionado. Então por que a gente preposiciona o objeto? Porque o sujeito jamais pode ser preposicionado. Tudo bem? Então, eu vou deixar vocês tirarem um print aqui da tela e a gente se vê na próxima aula. Beijos!